Sumário pré-requisitos. Nesta aula vamos apresentar, relativamente ao capítulo de funções reais variável real, a função racional, a subsecção de determinação das equações das assíntottas do gráfico de uma função racional. Os pré-requisitos necessários para compreender a aula na totalidade são ter competências na área de conjuntos, conjuntos numéricos, referenciais cartesianos em duas dimensões. O estudante deverá também conhecer o conceito de limite e da assíntota do gráfico de uma função. Conceitos fundamentais a reter, palavra-chave. No fim desta aula, o estudante deverá saber determinar as equações das assíntotas de uma função racional. As palavras-chave são assíntota e limite. Vamos agora estudar a existência de assíntotas do gráfico de uma função racional genérica do ponto de vista analítico. As assíntotas do gráfico de uma função racional, definida por fx igual à divisão de dois polinómios, onde o polinómio do numerador identificamos com px e vai ser um polinómio de grau n. O polinómio do denominador é um polinómio de grau m. Consideramos apenas que p e q não têm raízes comuns, porque este pormenor é importante do ponto de vista analítico, não vamos entrar agora em detalhes. Temos, portanto, que as assíntotas verticais são tantas quantos os zeros de qx e mais podemos dizer que vão ser x igual a cada um dos zeros do denominador. Portanto, as assíntotas verticais estão em correspondência bionívoca com os zeros do denominador da função racional. Relativamente às assíntotas não verticais, podemos ter várias hipóteses. Se o grau do denominador for maior que o grau do numerador, é o que aqui está escrito, se o n for menor do que o m, temos obrigatoriamente a reta de equação y igual a zero como assíntota horizontal. Se os graus forem iguais, o n igual ao m, ou seja, o grau do numerador igual ao grau do denominador, vamos ter y igual a zero sobre b0, coeficiente do termo maior grau do numerador sobre coeficiente do termo maior grau do denominador, vai ser uma equação da assíntota horizontal. No caso do grau do denominador, ou melhor, do numerador ser maior em uma unidade que o grau do denominador, ou seja, o grau do numerador ser 5, o grau do denominador 4, ou o grau do numerador ser 2 e o grau do denominador 1, por exemplo, temos que, neste caso, o gráfico de f admite uma assíntota oblíqua. Podemos, neste caso, escrever fx na forma ax mais b, mais um polinómio Rx sobre Qx, onde Rx é um polinómio com grau menor do que m, ou seja, o grau deste numerador é mais pequeno que o grau do denominador. Por exemplo, o numerador com grau 3, o denominador com grau 4, é um exemplo. E y igual a x mais b é a equação da assíntota oblíqua. Portanto, quando temos uma função racional escrita nesta forma, é garantido que y igual a ax mais b é a equação da assíntota oblíqua. Portanto, basta ter uma expressão do primeiro grau, uma expressão afim, digamos, mais um polinómio Rx sobre o denominador Qx. Se o grau do Rx for mais pequeno que o grau do Qx, obrigatoriamente y igual a ax mais b será uma equação da assíntota oblíqua. Temos ainda que se o grau do numerador for maior em mais comunidade que o grau do denominador, não vai haver assíntotas não verticais. Pode dar-se o caso do numerador ter grau 5 e o denominador ter grau 3. Portanto, neste caso, o grau do numerador é maior em mais comunidade que o grau do denominador e não há assíntotas oblíquas, ou melhor, não verticais. Vejamos um exemplo. Temos duas funções f e g definidas por estas expressões. E para determinar as suas assíntotas verticais e horizontais, comecemos por considerar px igual a x² mais 1, portanto o numerador da expressão algébrica de f, e qx igual a 4 menos x², que é o denominador da expressão algébrica de f. Igualando a zero o denominador de f, ficamos com os zeros menos 1 e 1, correspondentes à resolução da equação x² menos 1 igual a 0, de onde somos levados a concluir que o gráfico de f admite x igual a menos 1 e x igual a 1 como assíntotas verticais. Como px e qx têm grau 2, e os respectivos coeficientes dos termos de maior grau são 1 e menos 1, portanto temos o coeficiente x², que é 1, o coeficiente
de menos x² vai ser menos 1, sabemos do resultado que acabámos de ver que y igual a 1 sobre menos 1, ou seja, y igual a menos 1, é a equação da assíntota horizontal do gráfico da função f. Relativamente à função g, consideremos o numerador como sendo px igual a 1 e o denominador como sendo qx igual a x² menos 9. Vamos então achar os zeros do denominador, sendo conduzidos aos zeros menos 3 e 3. Portanto, x² menos 9 igual a 0 tem como soluções menos 3 e 3. Pelo que o gráfico de g admite as assíntotas de equações x igual a menos 3 e x igual a 3 como assíntotas verticais. Como o grau do denominador é maior que o grau do numerador, então y igual a 0 é a assíntota horizontal do gráfico de g. É este que diz o resultado que vimos relativamente à existência de assíntotas. Vamos ver um segundo exemplo. Determinar as equações das assíntotas do gráfico da função definida por fx igual a x² mais 2 sobre x. Temos, portanto, que, relativamente às assíntotas, vamos considerar px igual a x² mais 2, portanto o numerador, e qx igual a x. E temos que os zeros do denominador são apenas o 0. E podemos concluir que a reta de equação x igual a 0 é a única assíntota vertical. Relativamente às outras assíntotas, como o grau do numerador está aqui a dizer 3, mas não é 3, portanto, como o px tem grau 2, certo? E o qx tem grau 1, portanto está um grau acima. Como o px tem um grau acima do qx, então vai haver uma assíntota oblíqua, portanto, grau 2 e grau 1 é um grau acima. E para terminar essa assíntota oblíqua, basta-nos escrever a função fx na forma ax mais b mais um polinómio rx com grau inferior a qx e, portanto, temos que, neste caso, y igual a ax mais b vai ser a assíntota oblíqua. Portanto, como x² mais 2 sobre x, que é a expressão algébrica de f, pode ser escrita nesta forma, separando x² sobre x mais 2 sobre x, somos levados a concluir que a expressão fica x mais 2 sobre x e cá temos o qx, que é o denominador da expressão algébrica de f, e temos no numerador um polinómio com grau inferior a 1 e podemos concluir que y igual a x é a equação da assíntota oblíqua. Vamos agora ver um terceiro exemplo, determinar as assíntotas do gráfico da função definida por esta expressão algébrica. E temos, portanto, que considerar, por exemplo, px igual a x² menos x menos 2, no numerador, o qx igual a x mais 2, e vamos igualar a 0 o denominador, somos conduzidos a x igual a menos 2, portanto x mais 2 igual a 0 é equivalente a ter x igual a menos 2, e podemos concluir que a reta de equação x igual a menos 2 é a única assíntota vertical do gráfico de g. Como o grau do numerador é 2 e do denominador é 1, portanto, novamente aqui uma pequena gralha, aqui devia estar um 2 e aqui um 1, então vamos ter que o grau do numerador é maior em uma unidade que o grau do denominador e podemos concluir que vai haver uma assíntota oblíqua. Para terminar, devemos efetuar a divisão inteira do polinómio px com qx. Temos, portanto, que quando fazemos a divisão inteira, temos que escolher um número para colocar, uma expressão para colocar no quociente. Essa expressão vai resultar de dividir o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor, portanto fica x² sobre x, que vai dar igual a x. Portanto, colocando aqui um x, vamos agora dar seguimento a este processo de divisão inteira. X vezes x dá x², passa para aqui com menos x². X vezes 2 dá 2x, passa aqui para baixo com menos 2x. Fazendo a soma, somos conduzidos ao polinómio menos 3x menos 2, uma vez que x² menos x² dá 0 e menos x menos 2x vai dar menos 3x. Menos 2 mais 0 dá menos 2, e como o grau do resto é ainda igual ao grau do divisor, o processo de divisão inteira vai prosseguir. Menos 3x sobre x vai dar igual a menos 3, e temos, portanto, que colocar aqui o menos 3, e temos assim que menos 3 vezes x dá menos 3x, passa para este lado a mais 3x. Menos 3 vezes 2 vai dar
menos 6 e passa para este lado a mais 6. Temos então que, feitas as contas, vamos ter que menos 3x mais 3x vai dar 0, menos 2 mais 6 vai dar 4, e temos assim que, como o 4 tem grau inferior ao divisor, temos assim que o processo já terminou. Resta-nos agora aproveitar estes cálculos para escrever, para obter a equação da assíntota oblíqua. Portanto, posso desde já adiantar que y igual a x menos 3, y igual à expressão que figura no quociente, vai ser a expressão da assíntota oblíqua. Ainda assim, vamos prosseguir com a justificação. Portanto, denominemos numa divisão inteira o dividendo divisor quociente e resto por d maiúsculo, d minúsculo, q e r. Temos, portanto, que o dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Até um facto conhecido. Temos assim que dividir ambos os membros desta equação por d, e fica d sobre d minúsculo igual a d vezes q mais r sobre d. E, como podemos separar neste segundo membro esta fração em duas, dq sobre d mais r sobre d, somos conduzidos aqui a um q, portanto d vezes q sobre d fica q, r sobre d fica r sobre d, e pelo que podemos dizer que dividendo sobre divisor, ou seja, a expressão gx, vai ser igual ao quociente, que é x mais 3, sobre 4 mais 4 sobre x mais 2. Cá está, x menos 3 mais 4 sobre x mais 2, e podemos assim concluir que y igual a x menos 3 é uma equação da assíntota oblíqua do gráfico de GI. Portanto, é isto que assegura o resultado relativo às assíntotas. Vejamos um quarto exemplo. Duas expressões algébricas, f e g. Para encontrar as assíntotas, consideremos o numerador como sendo o px, x à quarta mais 2x, relativamente à função f, e o denominador como sendo x menos 3. E temos então que os zeros do denominador vão ser apenas o 3, e portanto vamos ter a reta x igual a 3 como assíntota vertical. Relativamente aos graus, grau do numerador é 4, grau do denominador é 1, e como o grau do numerador é maior em mais comunidade que o grau do denominador, podemos concluir que o gráfico de f não admite assíntotas oblíquas. É isto que diz o resultado teórico que vimos umas páginas atrás. Relativamente à função g, consideremos o numerador como sendo x à quinta menos px igual a x à quinta menos x menos 2, o que é x como sendo x ao cubo menos 2x. Igualando a 0 o denominador, somos conduzidos a 3 zeros, 0 menos raiz 2 e raiz 2. Como é que achamos os zeros deste denominador? Colocando o x em evidência, fica, já que x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, e x vezes menos 2 dá 2x, fica, portanto, esta expressão, este produto, e a lei do anulamento de produto diz-nos que este produto anula-se quando o x é 0, ou quando o x quadrado menos 2 é 0. Acontece que x quadrado menos 2 é 0 quando x é menos raiz de 2, ou raiz de 2. E temos assim que x igual a 0, x igual a menos raiz de 2 e x igual a 2 são as equações das assíntotas verticais. Vamos prosseguir com as outras assíntotas, com as assíntotas não verticais, mas como o grau de Q é maior do que o grau de P, portanto, como o grau aqui também parece estar ao contrário, não? Portanto, como o grau de Q é maior que o grau de P em mais comunidade, portanto é ao contrário, como o grau de P é 5 e o grau de Q é 3, portanto o grau de P é maior em mais comunidade que o grau de Q, e podemos então concluir que não existem assíntotas oblíquas. Peço perdão por estas pequenas gralhas, mas está perfeitamente perceptível. Deixamos aqui alguma bibliografia utilizada na realização deste trabalho.